Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sana, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, quem viu as nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sana, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sana, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Aquilo que nós não temos conseguido fazer e estar presente, né, que os irmãos sejam sempre confortados pelo Espírito Santo de Deus e que nos consolemos uns aos outros com palavras, com um telefonema, com uma mensagem, até o dia que o Senhor há de nos juntar novamente. Uma das coisas que muito me alegra é a igreja e a comunidade cristã, é o corpo de Cristo. É diferente, ele é uma comunidade diferente de todas as demais que possam existir. E esses dias de quinta-feira que eu estiver pregando, eu pretendo estar abordando essa vida prática da igreja, da comunidade cristã, com o propósito de fortalecer a nossa vida, o desejo de se reencontrar um dia, né? E Deus vai permitir isso em breve, nós esperamos no Senhor. Essa vida eclesiástica é algo maravilhoso, como a Bíblia trata mesmo, né? Uma nova família, é uma família que Deus forma a partir de convertidos. É nesse sentido que eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus e falar um pouco, introduzir, na verdade, esse tema da igreja e a sua vida prática no dia a dia, porque ela é assim, né? E qual o diferencial da igreja em relação a outras instituições, a outros grupos sociais. A igreja, ela é diferente. Há um texto ali em Romanos, no capítulo 12, os versos 4 e 5, e ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, os versos 4 e 5. Então, nesses dias, nessas próximas quintas, principalmente quintas-feiras,
eu desejo aproveitar para falar da vida prática da igreja como corpo de Jesus Cristo. Nesses dias de afastamento do culto presencial, o povo de Deus tem sentido muito a falta de abraçar uns aos outros. Eu sei que isso atinge a maioria de nós, temos esse desejo, essa vontade. Às vezes a gente vê os irmãos se vendo, a gente está encontrando algum irmão, a vontade de abraçar é grande, mas nós não podemos fazer isso em obediência mesmo às diretrizes da saúde do nosso país. Mas mais do que isso, dado a causa desse isolamento, nós também não podemos nem mesmo cuidar mais aproximadamente um do outro. A verdadeira igreja de Cristo sente muito isso. É impossível não sentir. Não é à toa que João escreve na sua segunda carta, lá no verso 12 do capítulo 1, dizendo assim: tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. João estava falando algo que nós também sentimos e que é comum na igreja. Agora, nesses tempos difíceis, nós da Primeira Igreja Batista aqui de Montemor temos procurado edificar uns aos outros por meio de grupos de relacionamento virtual. Deus tem nos abençoado com isso, ainda damos graças a Deus por esses meios. E por meio dele nós oramos, nós citamos versos bíblicos, manifestamos nossas necessidades uns aos outros, meditamos nas Escrituras Sagradas, somos uma família, somos um corpo, necessitamos uns dos outros. E por isso, essas coisas têm sido muito úteis para nós nesses tempos de escassez presencial. Aqui em Romanos 12, nos ensina sobre o desenvolvimento interno da Igreja de Jesus, como um corpo que, de certa forma, unidos formam o corpo de Cristo. Essa é a ideia do texto aqui de Romanos. Está tratando de como ela deve ser em seu convívio como unidade. Bom, se a gente fala que um grupo de pessoas forma um corpo, que é o corpo de Cristo, nós temos que falar de unidade. Está falando que há uma interdependência natural e necessária para que esse corpo se desenvolva e ele cresça saudavelmente. E é claro, esse desenvolvimento interno da igreja torna-se então perceptível quando cada um de seus membros estão em suas casas, estão nos seus trabalhos e outros afazeres diários. O que acontece ali na igreja é refletido na vida comum de cada servo. Quando olhamos para esse texto aqui de Romanos, especialmente, e vemos que, sendo muitos, nós formamos um só corpo, isso até nos parece humanamente impossível. Não é o que nós percebemos na humanidade ou na sociedade de uma forma geral. Mas é disto que Paulo está falando mesmo. Todos os membros da igreja são chamados por Deus em Cristo e convertidos, são habitados pelo único e por um único Espírito Santo. Assim, ainda que com personalidades individuais, contudo, pela regeneração operada por Jesus Cristo, agimos como um único corpo, visto que Cristo é um só. Se continuar lendo Romanos 12, você vai ver outras características, mas se você pular também para 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo ali faz uma analogia do corpo como igreja com o corpo humano. É um pouco do que ele fala aqui em Romanos, e lá ele desenvolve um pouco mais. E a fim de que os irmãos compreendessem bem o novo papel que cada um passaria a evidenciar como igreja agora, Paulo os compara com os membros do corpo humano, que mesmo sendo diferentes um do outro, convivem harmoniosamente e um servindo ao outro. Nisso nós percebemos a igreja como uma instituição totalmente diferente de qualquer outra no mundo, como eu falei bem no começo. Cada um aprende que veio para servir, como Cristo fez. E nesse parecer com Cristo, nós, igreja, nós, corpo de Cristo, o glorificamos. Portanto, não dá para pensar em igreja se não houver uns pelos outros. Esse ato de um cuidar
abençoar a vida do outro, porque esse é um resultado direto, prático e imediato da nossa transformação operada por Jesus Cristo. Esse é o diferencial da igreja. É Jesus, é toda a diferença. A mutualidade que nós tratamos como sendo uns aos outros, o cuidado, ela visa a manutenção da comunhão. Portanto, em um mundo em crise que nós percebemos, a igreja supera o mundo em tudo, porque ela vai além de somente doar algo, ou mesmo dizer frases com efeito positivo. É muito mais do que isso. A igreja vive a alegria e o choro com cada irmão, com cada membro. Se o mundo dita suas regras de inserção e aceitação por meio de escolhas, olhando normal e primeiramente cada um para si próprio, a igreja olha para as Escrituras e pergunta em como pode privilegiar o seu irmão, porque somos um só corpo. O meu irmão tem primazia, tem prioridade. Jesus, quando perguntado sobre qual era o principal mandamento, ele responde claramente que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, mente, alma, coração. Mas Jesus cita também o segundo mais importante. Ele diz lá, ame o seu próximo como a si mesmo. Lá em Marcos 12, 30 e 31, por exemplo, consta essas palavras de Jesus. A ordem de Jesus é que eu não posso amar o próximo menos do que eu mesmo. Essa é uma prática da igreja. E isso acontece não por esforço nosso, até claro que nós agora buscamos isso, mas porque de fato Cristo operou nas nossas vidas. Antes, agíamos com egoísmo, ajudávamos quando podíamos, fazíamos quando era possível. Agora não, nós vamos além, porque Cristo fez isso por nós. E Jesus, ao morrer na cruz pelo pecado do qual ele não era culpado, ele mostrou isso na prática, esse amor, esse cuidado. E que prática! É assim que vive uma igreja cristocêntrica, a igreja que vive o evangelho puro. Paulo ensina a que tenhamos o nosso próximo em maior estima do que a nós mesmos. Lá em Romanos 12, 10. A parte B desse versículo diz assim, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Certamente que nós não seremos perfeitos nesse imperativo de amar e cuidar. Mas somente a igreja, que é o corpo de Cristo, tem uma resposta verdadeira para isso em seu viver prático. O mundo pode mover enormes campanhas de beneficência, e muitas delas com verdadeiros propósitos, isso é verdade. Mas a igreja leva consigo o diferencial dos princípios de Cristo, que recebeu junto com o Evangelho. Então, quando nós recebemos o Evangelho, nós aprendemos de Cristo, quem é Cristo, e a imitar Cristo. A igreja leva junto com a cesta básica social, a cesta do amor altruísta, do cuidado contínuo, a cesta do abraço, do carinho, da permanência. Essa diferença entre o cuidado da igreja e fora dela se dá porque a igreja é formada por um a um dos convertidos a Cristo. Não pode fazer parte dela se não houver conversão genuína de cada um de seus membros. Não existe entrada secreta ou especial para se fazer parte desse corpo de Cristo que Romanos está falando, que 1 Coríntios também 12 fala. É somente pela fé e o arrependimento por meio de Cristo. Talvez você pergunte, mas e aqueles que estão no meio e não parecem igreja? Sim, essa é a minha resposta. Talvez eles estejam ainda no perigo da sonolência, ou mesmo estão ali por acomodação. Se forem do corpo de Cristo, permanecerão e se envolverão com seus dons espirituais. Eles, como Efésios diz, eles trabalharão, participarão para a edificação do próprio corpo. Mas se não forem, são apenas um número e provavelmente sairão, porque essa é a tendência natural. Quem não é igreja não sente prazer em estar envolvido no corpo, mas quem é igreja sente prazer, sente necessidade de estar junto com o corpo.
Assim, meus queridos irmãos, o cuidado mútuo a que somos ordenados a praticar entre os membros da comunidade, que é a igreja, busca a satisfação e edificação de todo o corpo, não procurando obter qualquer tipo de vantagem ou recompensa pessoal. Não é assim que a igreja lida e trabalha. Será uma dedicação baseada no exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é a cabeça da igreja e nós, um a um, o corpo de Cristo. Graças a Deus que Ele, particularmente, me deu uma igreja bíblica. Louvado seja Deus por isso. Para mim é um privilégio. A igreja, em seu serviço ao próximo, ela não busca favorecer para ser favorecida. Não é uma troca, não é uma negociação. Nem busca projeção midiática, como a gente percebe muito nos dias de hoje. A missão da igreja, em seu trabalho evangelístico e também até social, sempre será glorificar a Deus, o qual, por meio de Jesus Cristo, resgatou cada um dos seus membros das trevas do pecado que os condenava para a sua maravilhosa luz, a luz de Cristo. Ela já foi favorecida pela graça de Cristo e quem tem de ser visto através da igreja é também o Senhor Jesus. Não a igreja propriamente, não as pessoas e não o pastor. Cristo precisa ver, ser visto, observado quando as pessoas olharem para os membros do corpo de Cristo. Há uma gratidão a Deus natural no coração de cada um de seus membros. Por outro lado, já temos a nossa recompensa garantida, a herança eterna dada por Jesus. Então, a igreja ou faz o trabalho dela, prega o evangelho e abençoa vidas e cuida um do outro, porque ela compreende o quanto o Senhor Jesus fez por ela e em obediência ao seu imperativo, porque ele manda fazer isso, uns aos outros. Então, por algumas quintas-feiras, a partir de hoje, nós estaremos buscando trazer uma maior compreensão dessa igreja que cuida um do outro e através desse cuidado, desse amor, dessa vida comum, glorifica a Deus. Você perceberá a realidade bíblica do convívio prático de uma igreja, que talvez muitos nem conheçam, ou ainda não tenha nem percebido o que é de fato a vida comum na igreja dos salvos, o que é corpo de Cristo, o que isso significa. Então eu convido você, meu querido irmão, você que está acompanhando esses vídeos, as mensagens, a que você possa perceber como funciona de fato uma igreja. Não é apenas um local de um encontro social, é bem mais do que isso, muito mais do que isso. Na igreja nós aprendemos a palavra de Deus, o evangelho, e como corpo nós o evidenciamos na prática, abençoando a vida um do outro, cuidando em todos os sentidos. Esse é o propósito de Deus para a igreja, porque quando a igreja assim vive, assim pratica, ela está glorificando a Deus, o Criador da igreja. Então, muito mais do que convívio, muito mais do que fazer alguma coisa por fazer na igreja, existe algo muito mais importante. Ela é o corpo de Cristo. Ela é a representação de Cristo aqui na terra. A Bíblia nos dá essa autoridade. O próprio Jesus fala sobre isso em Mateus 18. A decisão da igreja, quando ela é uma igreja bíblica, é aceita por Deus, porque ela é bíblica, ela está de acordo com a vontade de Deus, mesmo sendo composta por pecadores, mas pecadores arrependidos e salvos, porque creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Participe da igreja, envolva-se com a igreja, ore pela igreja, ame a igreja. Deus tem uma obra em todo o mundo através da sua igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você pense, medite muito nisso,
para que quando nós voltarmos presencialmente, você perceba o quanto de fato a igreja é importante na sua vida e para a sua vida, e o quanto você é importante para a vida dos seus irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus pela igreja. Obrigado, nosso Deus, pela igreja. Ali no Evangelho de Mateus também o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E nós sabemos disso, meu Deus, porque séculos e séculos vão se passando, o mundo vai mudando em tantas coisas, governos caem, se levantam, há tantas mudanças, mas, meu Deus, a igreja permanece firme e bem fundamentada no Evangelho em todo o mundo. Fortaleça-nos, ó Deus, desperta-nos, Senhor. E agora, mais do que nunca, Pai, nessa impossibilidade de nós nos ajuntarmos, ó, Pai querido, faz crescer no nosso coração um desejo ardente de sermos igreja prática, ativa, viva, igreja que coopera, que trabalha, que age, igreja que testemunha, igreja que abençoa, que ajuda, que chora, que ri com cada irmão, igreja que faz diferença na sua comunidade. Obrigado, meu Deus, pela igreja. Como é bom, ó Deus, participar da igreja, como é bom ser igreja, como é bom ser membro do corpo de Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Desperta-nos, ó Deus, para o entendimento do sentido da igreja, como o Senhor assim determinou. Nos abençoe, nos fortaleça, nos enriqueça, ó Deus, com o teu amor, com a tua palavra. Abençoa todos que estão ouvindo, Deus, que haja um despertamento nesses corações, para que vivam intensamente a vida da igreja, a vida eclesiástica, não, ó Deus, formalmente, mas praticamente, mas evidencialmente, de tal forma, ó Deus, que haja um testemunho observado e observável nas nossas vidas pelo mundo. Ó Deus, muito obrigado por pertencer a uma igreja. Abençoa-nos e nos dê, ó Deus, a alegria de vivermos uns abençoando a vida do outro, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, e Deus abrevie esse tempo do nosso encontro, que não demore mais tanto. Amém.